Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre análise de sentimentos. E já explicando, é algo que Freud não explica muito, talvez um pouquinho só. E se esse vídeo for interessante para você, te ajudar em alguma coisa, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreve no canal. Sem mais delongas, vamos logo. Vamos logo para não te deixar com raiva. A análise de sentimentos, ela é um dos ramos, digamos assim, um dos usos do PLN, que é o processamento de linguagem natural. O que isso significa? É você transformar, né, no caso, uma ou mais palavras em algo, um input para o computador. Quando você programa em Python, em R, em qualquer outra linguagem, você usa comandos específicos que o computador já entende. Então você tem os if, o else, o loop, o for, ou do while, merge, etc. São palavras, digamos assim, palavras-chave ou palavras escolhidas que o computador sabe exatamente o que fazer com aquilo. Mas a nossa linguagem natural, né, o jeito que a gente fala, não é facilmente ou diretamente entendível pelo computador. Então a gente precisa fazer alguns ajustes. Já adiantando, qual que é o problemas ali, alguns problemas que essas abordagens, né, esse processamento de linguagem tem? Ele vai ter dificuldade de entender sarcasmo, né? Imagina que você vai falar assim, tá uma grande, eu adorei, tá uma grande merda, e aí? Tá bom ou tá ruim? Claro, você já está entendendo que é ruim, mas o adorei por si só, o computador pode entender que é algo positivo, porque o verbo adorar, nossa, então é bom, né? E questão de ambiguidade. Pensa, por exemplo, palavras ali que podem ter mais de um significado. Por exemplo, banco. Tem o banco da praça e tem o banco instituição financeira, né? Tantas outras ali. E a gente tem dois tipos de abordagem, né? Uma heurística, onde a gente vai olhar, tipo, palavra a palavra, digamos assim, o, o sentimento daquela palavra e tentar compilar tudo isso. E uma abordagem de machine learning, onde a gente vai ter tipo, uma lista de frases e uma lista de sentimentos com relação àquela frase, né? Uma base tipo de teste, e a gente vai tentar fazer o teste e validação, né? Treino, teste e validação. Para que a gente usa? A gente pode usar isso num chatbot, em ferramentas, por exemplo, de autocompletador, por exemplo, na busca do Google, a própria Alexa ali para entender o que você quis dizer, o que ela deve fazer, um filtro de spam, por exemplo, usando termos que se repetem muito, que geralmente tem no spam, então você pode já entender, ó, essa palavra tem, esse e-mail tem muitas características, muitas palavras e que um spam tem, então você pode já selecionar. Como que a gente vai trabalhar com esse dado, tá? O caminho, digamos, padrão. A gente vai pegar os dados, as etapas, a gente vai fazer uma limpeza do texto. Então, por exemplo, tem algumas coisas que geralmente não agrega muito. Por exemplo, números, emoji, pode ser que emoji ajuda, pode ser que não, depende de caso a caso. Caracteres especiais, fazer ali um pré-processamento. Então, além disso, tirar ponto, tirar acento, às vezes deixar tudo em minúsculo, porque o computador ele vai ser case sensitive, então ele vai achar que são coisas diferentes. Uma palavra que começa com maiúsculo ou não, se às vezes está na primeira palavra do texto. Então deixa tudo em minúsculo, porque fica mais fácil. E retirar as stop words, depois eu vou explicar um pouquinho mais do que são as stop words. Faz uma feature engineer, né, para entender o que é cada palavra ali, a peso que ela está dando. Faz o modelo e avalia. Dependendo, se você vê que não está suficiente, você pode refazer esse pré-processamento. Talvez tenha alguma coisa que você deixou, às vezes você quis deixar o emoji porque acha que é importante, aí é melhor arrancar. Então pode fazer esse ciclo novamente para tentar melhorar a qualidade do seu modelo. E depois que o modelo está pronto, aí é fazer o deploy e monitorar e acompanhando o modelo, tá? Uma das coisas que a gente faz quando está trabalhando com essas palavras ali com o texto, é a N-tokenização. Significa o quê? A gente vai separar o texto na menor unidade de interesse. Tá? E o N aqui que eu estou falando é a quantidade de palavras. Então, se for um token de 1, eu estou falando palavra a palavra. Se for um bitoken, eu estou falando de 2 em 2 palavras. Então, se eu tiver uma frase, o menino é bonito, se eu for fazer o token unitoken, eu vou falar o, separa, menino, separa,
separa bonito. Se eu falar um be token, eu vou falar o menino é bonito. Então eu fui separando de duas em duas. Dependendo da sua aplicação, pode ser interessante você usar de 2 ou 3 palavras, porque às vezes tem palavras que juntas elas ganham um significado um pouco mais importante, né? Eu não consigo pensar em nenhum exemplo agora, mas existe, tá? É só pensar um pouquinho. No R a gente vai usar essa... Se eu quero fazer o data frame unnested, né, que já limpo, a gente vai usar essa função unnest com 2 N's, underline tokens. O seu data frame, essa coluna que eu coloquei aqui, palavra, é o nome da coluna nova que você quer criar. Então, no meu caso, vai chamar palavra. E a coluna, esse call, é a coluna onde está o texto. Então, às vezes, aqui vai estar um texto inteiro. Pode ser um texto inteiro, pode ser uma frase, pode ser meia dúzia de palavras, né? Então, tá nessa coluna. Do resultado, já vai dar palavra, vai ser... Cada linha vai ter uma vez a palavra, né? E essa função, o interessante dela é que ela já vai tirar as pontuações e já vai deixar tudo minúsculo. Então, já simplifica, já faz uma parte daquele pré-processamento para a gente. E se além disso você quiser um btoken, então ao invés aqui de fechar o parênteses, você vai colocar token igual ngrams, com um S no final, vírgula, n e é a quantidade. Se for o 2 é o btoken, se for 3 é o tri e por aí vai. E aí depois, como a gente usa isso aí? A gente fez essa tokenização, né, o Nest Tokens. Uma das maneiras da gente avaliar é o Bag of Words, o BOW. É literalmente, se a gente pensar na tradução, é um saco de palavras. Imagina que você pegou aquele texto grande ou pequeno, tanto faz, você separou palavra a palavra e aí você conta quantas vezes cada palavra aparece. Se você olhar as palavras mais frequentes, talvez você já tenha uma noção até do que é o texto. Por exemplo, se você pegar livros famosos ou filmes, se até às vezes só com os personagens você já sabe que filme que é. Né? O nome dos personagens mais frequentes você já sabe o filme que é, ou os sentimentos, ali, emoções, tipo, amor, amo, você sabe que é um filme mais de amor, por exemplo, um romance, né? Ou uma comédia, enfim. E aí, com isso, você consegue entender um pouco mais, ele só olhando aquelas palavras mais frequentes, você já tem uma noção daquilo que se trata. E as stop words, que eu até falei lá em cima, que a gente tira, são palavras que não agregam. Por exemplo, e muitas vezes elas se repetem muito. Que, de, a, para, nossa, que nem o meu exemplo. O menino é bonito. O não agrega nada. Também o também não agrega muita coisa. O que é mais interessante daquela palavra? Se a gente for, resumir. Menino bonito. Pronto, acabou. São só essas duas palavras que têm algum significado que agregam alguma coisa. Para a gente tirar essas stop words, você pode fazer a função anti-join, o seu data frame já com o nest, né, no caso, e aí você pode usar a função get stop words, aí você põe entre parênteses language, aí você pode colocar aqui ES para espanhol, EN para inglês, PT para português, e a fonte, tem várias fontes, tal, aí você já prontas, tem Snowball, tem Smart, tem stop words, underline ISO, aí você vê o que vai ser melhor para a sua aplicação, tá? Além disso, beleza, juntou ali as palavras. É importante fazer o stemming na parte ali de limpeza do texto, pré-processamento. O stemming, você vai reduzir a palavra para a raiz. Vou dar um exemplo que vai ficar muito mais claro. A palavra amigo. A gente tem amigo, amiga, amigos, amigos, amigão, amigona, amiguinho, amiguinha. Todas essas palavras, no final do dia, se você parar para prestar atenção, significa a mesma coisa. É algo positivo, é alguém que você tem uma relação de amizade. Se você juntar, o que é comum de todas essas, né? Amig, A-M-I-G. Se você juntar tudo isso e somar, porque às vezes imagina um texto que fala, meus amigos, minha amiga, meus amigo, minha amiga, se repete, você pode juntar tudo e somar no mesmo saco até, né? Brincando assim, tudo no saco de amig. Aí você vê quantas vezes aparece amig. Se tiver muito, você sabe que é um texto feliz ali, um texto talvez sobre amizade, algo assim, né? Então você faz essa etapa aqui que talvez vai melhorar o seu texto, até a sua avaliação, o seu modelo. Como você vai fazer? DF, aqui é o que eu estou chamando underline stem, ele vai receber o DF unnested, que já tirou stop words, aí aqui é o operador pipe, mutate, stem igual word, aí o S do stem maiúsculo e a coluna que você quer ajustar. E ele já vai dar
sistemizado. Para você construir depois uma nuvem de palavras, que é uma maneira visual ali de você demonstrar isso aí, você pode pegar o seu data frame, o pipe, o if, aí essa função aqui, word cloud, aí a coluna onde tem a palavra, a coluna que tem a quantidade de repetições, e aqui você pode colocar random order false, né, para colocar os mais importantes primeiro, e você pode limitar quantas palavras vai aparecer, 50, 100, por aí. Né? E depois tem só uma questão de cor que você tem que dar uma ajustada ali. Um outro modelo existente é o Topic Modeling, que a ideia é aproximar partes de um documento por tópicos semelhantes. Então você meio que compara dois ou mais documentos e tenta agrupar em coisas semelhantes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.